O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de o motorista perceber uma placa de anúncio é meio. Então, para perceber, né? Vou sublinhar aqui. Para o motorista perceber uma placa é meio, a probabilidade. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de o motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. 99 sobre 100, a gente já sabe que é 99%. Vou colocar aqui. Certo? Sinal de igual aqui está estranho. Ok, então vou sublinhar aqui essa informação importante também. Pelo menos uma das placas tem que ser superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Aqui estão as alternativas. Então, olha só, esse dono de restaurante, ele sabe que para o motorista perceber uma placa de anúncio é meio, ou seja, é a metade. Então, para perceber é meio e para não perceber é meio. Ele quer acrescentar novas placas aí nessa rodovia, de maneira que a probabilidade de o motorista perceber pelo menos uma das placas seja superior a 99%, ou seja, quase 100%. Então, quantas placas no mínimo ele tem que acrescentar aí? Um problema muito interessante esse, né? Que eu achei a maneira mais rápida de se fazer é olhando as alternativas. Porque eu posso pensar assim, a quantidade mínima, né? Eu posso pensar assim, letra E. Se esse dono de restaurante acrescentar mais uma placa só, qual vai ser a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas? Vamos ver essa situação? Bem, se ele acrescentar mais uma placa, então vão ficar duas placas, né? Então, olha o que vai acontecer. Vou desenhar aqui, vamos supor que aqui sejam as placas. Uma placa, o programa me ajuda a fazer mais bonito aqui. Duas placas. Olha só, para o motorista quando passa por essa placa, ele tem a probabilidade de ver essa placa. Vou representar pela letra V. A probabilidade dele ver é meio, né? Mas também ele tem a possibilidade de não ver. Vou colocar o N aqui, de não ver. A probabilidade é meio também. Ok? Porque meio mais meio tem que dar 100%. Ou seja, 2 sobre 2 que dá 1, dá 100%. Mesma coisa acontece para essa segunda placa. O motorista pode ver, a probabilidade dele ver é meio, a probabilidade de não ver é meio também. Aí olha o que acontece. Existem 4 situações aí. A primeira situação é que quando o motorista passar por essas duas placas, ele pode ver a primeira e ver a segunda, né? Existe essa possibilidade dele ver as duas. Para ele ver a primeira, a probabilidade é meio. E para ele ver a segunda, a probabilidade é meio também, ou seja, vezes meio. É o E, né? O E é vezes. Meio vezes meio dá 1/4. Isso é 25%, tá? Mas não vou colocar. Existe também a possibilidade de o motorista ver a primeira e não ver a segunda placa. Qual é a probabilidade disso acontecer? Para ele ver a primeira é meio. E para ele não ver a segunda é meio também. Ou seja, mesmo resultado da anterior, 1/4. Existe outra possibilidade de ele não ver a primeira placa e ver a segunda. Ou seja, é meio vezes meio também. Já está dando tudo 1/4, né? E a última situação é do motorista não ver nenhuma das duas. A probabilidade também é meio vezes meio, que dá 1/4 também. Deixa eu subir aqui um pouco o texto. Ficou meio imprensado, mas creio que deu para entender. Ok? Existem essas 4 situações aí para duas placas. Eu tenho que analisar cada situação dessa. Então, qual é a probabilidade
do motorista ver pelo menos uma das placas. Ora, é essa situação aqui, porque nesse caso ele vê as duas. Nessa situação ele está vendo pelo menos uma aqui, ó, a primeira. Nessa outra situação ele está vendo a segunda. Mas nessa aqui, não. Nessa aqui ele não está vendo pelo menos uma das placas, ele está vendo nenhuma. Ou seja, só são essas três aqui. Ou seja, o cálculo, então, é 1/4 mais 1/4 é o ou, né? Porque pode acontecer isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui. Olha o ou, usa mais. Isso então dá quanto? 3/4. Que transformando para porcentagem é 75%, que é um valor menor que 99%. Então não basta só acrescentar mais uma placa aí na rodovia. Esse cálculo eu posso fazer de maneira diferente. Para saber esses três aqui, em vez de somar 3, eu posso pegar os 100%, que é 4/4, ou 1, né? E subtrair da probabilidade dele não ver nenhuma, que é 1/4. Isso vai dar 3/4 também, que é 75%. Então posso fazer dessa forma, que é a maneira que eu vou resolver a outra situação. Beleza? Aqui é uma outra forma de resolver. Então tem essa aqui, de eu somar todas as possibilidades de ele ver pelo menos uma. E tem essa outra aqui, que eu pego 100% e subtraio da probabilidade dele não ver nenhuma. Ok. Beleza, vamos subir o texto aqui. Agora então não é a letra E, né? Vamos supor agora que ele acrescente 6 placas aqui na letra D. Ou seja, no total vão ficar 7 placas. Então vamos ver aqui. Então vou acrescentar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada placa dessa ele tem a probabilidade de ver e não ver, de ver e não ver, e assim por diante. Eu não vou fazer isso para todas. Então o que acontece? Qual é a probabilidade? Vamos calcular então. Eu não vou fazer todas essas situações que eu fiz no anterior, de ver a primeira, não ver a segunda, de ver a segunda, senão vai dar uma infinidade de situações. O que eu vou calcular só é a probabilidade do motorista não ver nenhuma placa. Qual é a probabilidade dele não ver nenhuma? Ora, a probabilidade dele não ver a primeira é meio. A probabilidade dele não ver a segunda é meio também. De ele não ver a terceira é meio. E assim, todas são meio 7 vezes. Ok? Aqui tem 6, 7. Isso dá igual a 1, né, elevado 1, na verdade é 1 sobre 2 elevado à sétima potência. Não é? Então, fica assim, ó, 1 sobre 2 elevado à sétima potência. Aqui é um 7zinho. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ou seja, 1 sobre 128. Essa é a probabilidade dele não ver nenhuma placa. Mas eu quero a probabilidade do motorista, probabilidade de ver pelo menos uma placa. Qual é a probabilidade dele ver pelo menos uma? Se isso aqui é a probabilidade dele não ver nenhuma, a probabilidade dele ver pelo menos uma, eu pego o total, que é 128 sobre 128, e subtraio de 1 sobre 128. Ou seja, isso vai dar 127 sobre 128. E a pergunta agora que não quer calar é a seguinte: 127 sobre 128 é maior que 99 sobre 100? Que 99%? Ora, eu tenho que saber quanto é isso aqui em porcentagem. Para eu saber quanto é isso em porcentagem, eu vou dividir 127 por 128. Certo? Deixa eu subir um pouco aqui o texto. Vamos dividir aqui. 127 não dá para dividir por 128, fica 0, acrescenta um 0 aqui. Aí dá 9, porque 128 vezes 9, aqui dá 72, vão 7, 18 com 7, 25, vão 2, 1152. Subtrai aqui, 10 tira 2 dá 8, 6 tira 5 dá 1, 2 tira 1,
que nada, né? Acrescenta mais um zero, aí dá 9 de novo, que dá 1152, né? Dá 8, 7, 28, acrescenta mais um zero. 280 por 128 dá 2, porque dá 256. E aí não precisa continuar mais, porque eu já tenho a resposta. Então, olha o que acontece. 0,992 multiplicado por 100, isso é 99,2%. E isso aqui é maior com certeza que 99%. Portanto, a quantidade mínima aí de placas que esse dono tem que acrescentar é a letra D, que são 6 placas. Beleza? Um cálculo extenso aí, uma questão grande. Então a resposta certa é a letra D. Espero que tenha ficado